Primeiro livro de Crônicas, capítulo 25. O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levitas para dirigirem os cultos de adoração: Asaf, Hemã e Jedutum. Eles deviam anunciar a mensagem de Deus, acompanhados por música de harpas, liras e pratos. Esta é a lista dos homens escolhidos para este serviço. Os 4 filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Azarela. Quem os dirigia era Asaf, que anunciava as mensagens de Deus quando o rei mandava. Os 6 filhos de Jedutum: Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Hasabias e Matitias, dirigidos pelo seu pai. Eles anunciavam uma mensagem de Deus, acompanhados por músicas e lira, e cantavam louvores e agradecimentos a Deus o Senhor. Os 14 filhos de Enã: Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliatá, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Rotir e Maziote. Deus deu a Enã, o profeta do rei, estes 14 filhos e também 3 filhas, conforme havia prometido, a fim de dar o poder a Emã. Todos os seus filhos cantavam no serviço religioso do templo, tocando pratos, liras e harpas. Quem os dirigia era o pai. Asaf, Jedutum e Emã estavam debaixo das ordens do rei. Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus o Senhor eram 288 ao todo. Para organizar os turnos de serviço, todos eles tiravam sortes, tanto os jovens como os velhos, os já treinados e os principiantes. Esses 288 homens foram divididos de acordo com as suas famílias, em 24 grupos de 12, cada grupo com um chefe. Esta é a ordem dos seus turnos de serviço: 1. José, da família de Asaf; 2. Gedalias; 3. Zacur; 4. Zeri; 5. Netanias; 6. Buquias; 7. Jezarela; 8. Jesaías; 9. Matanias; 10. Simei; 11. Uziel; 12. Hasabias; 13. Zebuel; 14. Matitias; 15. Jerimote; 16. Hananias; 17. Josbecasa; 18. Hanani; 19. Malote; 20. Eliata; 21. Otir; 22. Gidalte; 23. Maaziote; 24. Romantiezer. Capítulo 26. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas no templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo das famílias de Corá. Ele foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Zacarias, Jediael, Zebadias, Jatiniel, Elão, Joanã e Elioenai. Obed-edom, a quem Deus abençoou dando 8 filhos. Eles foram os seguintes por ordem de idade: Semaías, Jeozabade, Joá, Zacar, Netanel, Amiel, Isacar e Peuletai. Semaías, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos: Otni, Rafael, Obed, Elzababe, Eliú, Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no grupo de famílias, e os 2 últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obed-edom ofereceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas no templo. A família de Meselemias forneceu 18 homens valentes. Do grupo de famílias de Merari havia Rosa, que foi pai de 4 filhos: Sinri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho; Ilquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo, 13 membros da família de Rosa eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos de acordo com as suas famílias e receberam tarefas no serviço do templo, como os outros levitas. Fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada um foi
escalada para tomar conta de um portão. Silemias recebeu por sorteio o portão leste, e o seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. Obed-edom foi sorteado para o portão sul, e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Supim e Rosa receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Salequete, na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte e 4 no sul. 4 guardas ficavam nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficava 4 guardas perto da estrada e os 2 no pátio propriamente dito. Assim ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de famílias de Corá e de Merari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro no templo e dos depósitos onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Jeiel. Zetã e Joel, os outros 2 filhos de Ladã, estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Arão, Izar, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Sebuel, do grupo de famílias de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite, através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias. Reabias foi pai de Jesaías. Jesaías foi pai de Jorão. Jorão foi pai de Zicre. E Zicre foi pai de Salomite. Salomite e os seus membros da família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, pelos líderes de grupos de famílias e pelos oficiais do exército. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e a sua família estavam encarregados de tudo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia. Quenanias e os seus filhos eram os descendentes de Izar. Estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiram no meio do povo de Israel. Isabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebron. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto religiosos como os da vida comum em Israel, no lado oeste do Rio Jordão. Jerias era o chefe dos descendentes de Hebron. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa na lista de famílias dos descendentes de Hebron, e foram encontrados, morando em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebron. Entre os parentes de Jerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os de vida comum, em Israel, no lado leste do Rio Jordão, isto é, no território de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias e líderes de grupos de famílias e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24.000 homens estavam de serviço dirigidos pelo comandante daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes. Primeiro mês, Jazobeão, filho de Jabdiel, que era do grupo de famílias de Pérez, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, Dodai, descendente de Aiô, Miclote, que era o ajudante do comandante. Terceiro mês, Benaías, filho do sacerdote Joiada. Benaías era o líder do grupo chamado os 30, e o seu filho Amizadab ficou no lugar dele como comandante deste grupo. Quarto mês, Azael, irmão de Joabe. Depois o seu filho Gebadias ficou no lugar dele. Quinto mês, Samute, descendente de Izar. Sexto mês, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa. Sétimo mês, Elis, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelom. Oitavo mês, Sibecai, da cidade de Uza, que era do grupo de família de Zera, uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade de Anatote, do território da tribo de Benjamim.
10º mês, Maarai, da cidade de Netofa, que era do grupo de família de Zera. 11º mês, Benaías, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. 12º mês, Eudai, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. Esta é a lista dos chefes da tribo de Israel. Tribo de Ruben, Eliezer, chefe, Eliezer, filho de Zicre. Tribo de Simeão, chefe, Semafatias, filho de Maaca. Tribo de Levi, chefe, Razabias, filho de Quemuel. Tribo de Arão, Zadok, o chefe. Tribo de Judá, o chefe Eliú, irmão do rei Davi. Tribo de Zacar, Onri, o chefe Onri, filho de Micael. Tribo de Zebulon, chefe Ismaías, filho de Obadias. Tribo de Naftali, o chefe Jerimote, filho de Azriel. Tribo de Efraim, chefe Oséias, filho de Azazias. Tribo de Manassés do Leste, chefe Joel, filho de Pedaías. Tribo de Manassés do Leste, a outra foi o Oeste. Do Leste, Ido, filho de Zacarias, o chefe. Tribo de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Tribo de Dan, chefe Azarel, filho de Jorão. O rei Davi não contou os nomes que tinha menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe se chamava Jeruia, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento, por isso o número total não foi escrito nos registros oficiais do rei Davi. Esta é a lista dos que cuidavam da propriedade do rei. Depósitos do rei: Asmavete, filho de Adiel. Depósito dos campos nas cidades e dos povoados e nas fortalezas: Jonatas, filho de Uzias. Trabalhadores do campo: Ezeri, filho de Quelube. Plantações de uva: Simei, da cidade de Ramá. Depósitos de vinho: Zabide, da cidade de Sefã. Plantações de oliveira e de figueiras que havia nas plantações de Judá: Baal-Hanã, de Gedera. Depósitos de azeite: Joás. Gado que pastava na planície de Saron: Sitrai, da cidade de Saron. Gado que passava nos vales: Safate, filho de Adilai. Camelos: Obil, que era ismaelita. Jumentas: Gedias, da cidade de Meronote. Ovelhas e cabras: Jaziz, que era de uma tribo argarita. Jonatas, tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Raquimone, estavam encarregados na educação dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o arquiteto, era o conselheiro particular do rei. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filhos de Benaías, se tornaram conselheiros. Joabe era o comandante do exército do rei. Capítulo 28. O rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem na cidade de Jerusalém. Portanto, se reuniram em Jerusalém todos os chefes das tribos e os oficiais que cuidavam dos negócios do reino, o chefe dos grupos de famílias, os administradores das propriedades e de todo o gado que pertenciam ao rei e aos seus filhos, também os funcionários do palácio, os oficiais superiores do exército e os homens mais importantes. Então Davi ficou de pé na frente deles e disse: Povo da minha terra, meus irmãos, escutem. Eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre a Arca da Aliança, que é o estrado dos pés do Senhor nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas ele me proibiu de construí-lo porque sou soldado e fiz correr muito sangue. O Senhor, o Deus de Israel, escolheu a mim e aos meus descendentes a fim de governar o povo de Israel para sempre. Ele escolheu a tribo de Judá para que dela saíssem os reis. A tribo de Judá ele preferiu a família do meu pai, e entre os filhos do meu pai ele me escolheu para me fazer o rei de todo o povo de Israel. Ele me deu descendentes, filhos, e entre todos eles ele escolheu Salomão para governar Israel, o reino do Senhor. E Davi continuou: Deus me disse: o seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo, e eu o escolhi para ser o meu filho e eu serei o pai dele. Se ele continuar a obedecer todas as minhas ordens, leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu afirmarei o seu reino para sempre. Davi disse: Portanto, agora na presença de nosso Deus e desta assembleia de todo o povo de Israel, o povo do Senhor,
eu recomendo a vocês que obedeçam cuidadosamente a tudo que o Senhor nosso Deus ordenou, para que esta boa terra continue a ser de vocês e para que vocês possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. E a Salomão ele disse: Meu filho, reconheça o Deus do seu pai e o sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará. Mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você deverá compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Davi entregou a Salomão a planta de todos os prédios do templo, dos depósitos, de todas as salas e do lugar santíssimo onde os pecados são perdoados. Deu também as plantas de tudo o que tinha planejado para os pátios e as salas que deviam ficar ao seu redor, e as plantas dos depósitos onde seriam guardados os objetos do templo e as ofertas dedicadas a Deus. Davi também deu a Salomão por escrito a maneira de organizar os sacerdotes e levitas no cumprimento dos seus deveres, para fazer o trabalho do templo e para cuidar de todos os objetos do templo. O plano determinava o peso da prata e o ouro que deveriam ser usados para fazer os objetos do templo, para fazer cada lamparina e candelabro, as mesas de prata e cada uma das mesas de ouro, onde seriam colocados os pães oferecidos a Deus. Também determinava o peso do ouro puro que deveria ser usado para fazer os garfos, as bacias e as jarras, e o peso da prata e o ouro para fazer os pratos, e o peso do ouro puro que deveria ser usado para fazer o altar onde o incenso é queimado, e para fazer o carro onde seriam colocados querubins, que com as asas estendidas cobrem a arca da aliança de Deus, o Senhor. O rei Davi disse: Tudo o que está nessas plantas foi escrito de acordo com a instrução que o Senhor me deu, explicando como tudo deve ser feito. E disse ao seu filho Salomão: Seja forte e corajoso e mãos à obra. Não desanime nem tenha medo, pois o Senhor, meu Deus, estará com você. Ele não o abandonará, mas ficará com você até terminarem todas as obras da construção do templo. Os sacerdotes e os levitas foram escalados para cuidar dos serviços do templo. Trabalhadores que sabem fazer todos os tipos de serviços estão prontos para ajudá-lo, e todo o povo e os seus líderes estão às suas ordens. Capítulo 29 e último. Depois o rei Davi disse a todo o povo: O meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem e sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata de construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, o Senhor. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo o esforço o material necessário, isto é, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, a madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muito mármore. Mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertence, pois amo o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo, e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar oferta ao Senhor Deus por vontade própria? Então o chefe dos grupos de famílias, as autoridades das tribos oficiais do exército e os administradores das propriedades do rei deram de livre vontade para a obra do templo o seguinte: mais de 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado por Jeiel, do grupo de famílias levitas de Gerson. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus o Senhor, e eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus o Senhor. Ele disse: Ó Senhor, Deus do nosso antepassado Jacó, bendito seja para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda riqueza e propriedade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto,
o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem. Os nossos dias são como uma sombra que passa, e não podemos escapar da morte. Ó Senhor, nosso Deus, nós trouxemos toda esta riqueza a fim de construir um templo para a honra do teu santo nome. Mas tudo isso veio de ti, e tudo é teu. Eu sei que tu pões à prova os corações e amas as pessoas corretas, com honestidade e sinceridade. Eu te dei de livre vontade tudo isso, e vejo com alegria que o teu povo, que está reunido aqui, trouxe de boa vontade ofertas a ti. Ó Senhor Deus, e dos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e este pensamento, e guarda-o fiel a ti. Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração a todos os teus mandamentos e ordens, e a vontade de construir o templo para o qual fiz estes preparativos. Então Davi disse a todo o povo: Louvem ao Senhor nosso Deus. E todo o povo louvou o Senhor e o Deus dos seus antepassados. Todos se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, adorando a Deus e prestando homenagem ao rei. No dia seguinte, mataram animais em sacrifício, dedicando-os a Deus, o Senhor, e depois os entregaram ao povo para que os comesse. Além disso, 1000 touros novos, 1000 carneiros, 1000 ovelhas foram completamente queimados no altar. Também trouxeram ofertas de vinho. Naquele dia comeram e beberam com muita alegria na presença de Deus. Depois foi anunciado pela segunda vez que Salomão era rei. Em nome do Senhor, eles o ungiram como o seu rei e ungiram Zadok como sacerdote. E assim o rei Salomão sentou-se no trono de Deus, o Senhor, em lugar de Davi, o seu pai. Ele enriqueceu, e todo o povo de Israel lhe obedecia. Todos os oficiais, soldados e até os outros filhos de Davi prometeram ser fiéis a Salomão. O Senhor fez com que todo o povo respeitasse Salomão e os tornou mais glorioso do que qualquer outro rei que havia governado Israel. Davi, filho de Jessé, governou todo o povo de Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom, 33 em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico e respeitado, e o seu filho Salomão ficou no lugar dele como rei. A história do rei Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gade. Essa história fala do seu governo e do seu poder, e de todas as coisas que aconteceram com ele, com Israel e com os países vizinhos de Israel. Terminamos o livro.